Muito bem, Nase Auditores e Consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, essa semana aí quem anda de carro pela cidade, e várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, viu aí que o Detran não está para brincadeira, né? O pessoal começou agora a fazer as barreiras porque tem milhares de carros ainda que não atualizaram seu compromisso financeiro com os Detrans, quer dizer, não pagaram as multas, não pagaram o licenciamento, etc. e tal. Então agora, aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vi 2 barreiras essa semana aqui na Praia de Belas. E isso parece que vai continuar porque o governo está precisando de dinheiro, né, Roxane Ponzi? Prazer em tê-la aqui no programa. Prazer em estar de volta, Silvio. Que legal, né? Porque sempre que tu vens aqui, é esse assunto que tu trata, porque diz respeito a todos, quem não tem carro, quem não tem familiar que tem carro, tem esses problemas, né? Essas barreiras são legais, né? São legais. Na verdade, houve uma modificação no vencimento do pagamento do imposto, do IPVA, que muitas pessoas acabam confundindo, porque o IPVA venceu para todos os veículos lá em 30 de abril. Mas o calendário de licenciamento continua igual. Então, o que significa hoje? A cada mês, né, vai vencendo um número X de final de placa, né, até que chegue a totalidade, a última, e aí realmente todos os veículos que estiverem em situação irregular podem ser apreendidos. Mas o simples fato do vencimento do IPVA não justifica o recolhimento do veículo. Não existe essa possibilidade, porque é só o imposto. Lembrando que a diferença entre imposto e licenciamento, o imposto, o IPVA, faz parte do licenciamento. O licenciamento é o imposto, é as taxas, as multas, a taxa de porte, né, o documento de impressão, ou seja, são todas aquelas despesas que dizem respeito à possibilidade de licenciar o veículo para que ele possa circular livremente. Então, há essa diferença em termos de vencimento de IPVA e o licenciamento em si. Então, para aquelas pessoas que não pagaram o imposto, mas ainda têm como circular, não haverá nenhum tipo de recolhimento ou de restrição no veículo. Que eu escutei, sabe-se que os agentes de trânsito estão orientando, dizendo, olha, você vai pagar juros sobre o imposto na hora que tiver que fazer o pagamento do licenciamento, né? Mas nada mais do que isso até a data do vencimento daquela placa de veículo. É óbvio que o Estado, tendo dificuldades financeiras, ele vai, de uma certa forma, fomentar essas blitz para se evitar que os veículos circulem, e isso como uma forma, inclusive, coercitiva de arrecadação. Sim, né? De arrecadação, né? Aliás, não é só o Estado, as prefeituras, porque qual é o percentual que cabe à prefeitura do IPVA? Tens esse dado? Não sei te dizer. E uma parte é para o Estado e uma parte para a prefeitura, do Estado, né? exatamente. Onde exatamente. está cadastrado todo mundo tem a sua mordidinha, né, na parte do imposto. Né? Infelizmente, o único que não morde é o cidadão, porque o dinheiro do IPVA acaba não indo. O único que é mordido. Não, mas eu digo assim, a parte que deveria ser destinada ao cidadão, né, que deveria ser canalizada, ou seja, o imposto ele tem uma finalidade, essa aí acaba não sendo aplicada onde deveria. Qual é a novidade na área de trânsito aí? Então, alguns provavelmente devem ter lido aí numa nova decisão do STJ, né, sobre a possibilidade de apreensão tanto do passaporte quanto da carteira de habilitação. Isso para aquelas situações em que a pessoa está devendo. Quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, eu acho que é o artigo 139, ele permitiu que o juiz pudesse utilizar de medidas coercitivas. Foi de 2001 ou 2002 o Código Civil? 2015. 2015 não, é agora? É o de processo civil. De processo civil. Ele permite ao juiz que utilize medidas coercitivas para realizar aquele crédito. Né? Então, vamos imaginar, eu estou devendo alimentos e não pago, e o juiz pode utilizar medidas. E, dentre essas medidas, né, que estavam sendo utilizadas, esse caso específico, lá que foi julgado pelo STJ, foi determinada a apreensão do passaporte e da carteira de habilitação. E o STJ, nesta decisão, determinou que o passaporte não poderia ser apreendido, sob pena de restrição no direito de ir e vir do cidadão. Mas que a carteira de habilitação poderia, porque aquele cidadão, tecnicamente, poderia ir e vir, só que não poderia ir e vir dirigindo um veículo. Né? E a nossa análise crítica da decisão, e obviamente que ela foi analisada pelo STJ sob uma perspectiva processual,
uma perspectiva civil, dependendo do motivo lá da dívida, mas não de uma perspectiva do Código de Trânsito. Por que a gente diz isso? Porque o devedor que vai ter a sua carteira de habilitação apreendida por uma dívida, por exemplo, de alimentos, ele não se enquadra em nenhuma situação de suspensão da carteira que o Código prevê. Tá, mas para que precisaria, né, estar enquadrado em uma situação de suspensão que preveja o Código? Porque qual é a pena para quem dirige, quem descumpre uma suspensão da carteira? É a cassação. É aquela situação em que a pessoa perde o seu direito de dirigir. Ou seja, você está dirigindo com a carteira suspensa, então agora você recebe uma multa por dirigir com a carteira suspensa e vai ter o seu direito de dirigir cassado. E aí eu te pergunto, Silvio, como que nós poderíamos cassar o direito de dirigir desse devedor que descumpriu essa norma? Não, eu vou dirigir igual, tá bloqueada a minha carteira, eu vou dirigir igual. Ou seja, das medidas coercitivas, né, a apreensão da carteira, ela, para fins práticos, ela impede qualquer sanção sobre aquele devedor que resolveu e decidiu que ele vai dirigir igual. Que vai descumprir a lei. Que vai descumprir aquela determinação judicial. Né? Ou seja, do ponto de vista prático, teríamos algumas dificuldades. No mínimo, para que se pense sobre esse assunto. E, obviamente, ouso discordar do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi quem deu essa decisão. O direito de ir e vir, ele é igual tanto para o passaporte quanto para a carteira de habilitação. Até porque o camarada, assim, que eu penso, assim, na prática, o camarada que por exemplo, usa o carro para... é comerciante. Tá? Ele não vai fazer comércio, levar o produto dele no ônibus, né? Não vai num táxi. Quer dizer, isso aí impede o camarada do direito de ir e vir. Exatamente. Né, dentro E não só isso, vamos pensar também do ponto de vista da reabilitação desse devedor. Eu estou dificultando cada vez mais que ele possa, inclusive, utilizar o veículo para obter renda para poder saldar. Exatamente. E aí e veio a outra parte também. Aquele devedor contumaz, né, que ele tenha na sua gênese a ideia sempre de estar devendo, ele não vai estar nem aí com o fato de estar devendo mais uma multa, porque o máximo que vai acontecer com ele é levar mais uma multa por dirigir com a carteira suspensa. Não mais do que isso. Então, do ponto de vista prático, me parece que a decisão não assusta muito, né? E talvez essas medidas coercitivas possam ser, vamos usar o nosso poder de imaginação e pensar em outras formas que sejam mais, que na prática viabilizem a satisfação desse crédito. Porque, na verdade, isso aí inviabiliza até o pagamento da coisa. Agora, aqui, Roxane, na verdade, todos nós sabemos que existe no Brasil o seguinte, uma estrutura do Poder Judiciário que está desconectada da realidade brasileira. Né? Hoje nós sabemos o Judiciário, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nós sabemos o que é hoje, né? Hoje nós tivemos essa experiência desde o ano passado de quem é integrante do Supremo, o que faz e as coisas ruins que eles procedem, as coisas ruins que emanam dali. E eles estão desconectados, porque eles ganham tanto penduricalho, além dos salários que, não digo que sejam exorbitantes, mas ganham tantos penduricalhos que a crise para eles não existe. A crise que existe na sociedade. Então, como a Roxane falou, eu, assim, não sou advogado e tal, ela é especialista nessa área, mas eu acho que tu tem que viabilizar, não só o país, viabilizar que a sociedade possa se recuperar no momento de crise como nós passamos. E esse tipo de medida inviabiliza o devedor. Na verdade, de se recuperar. Ainda que eu, credora, né, esteja com sangue nos olhos e queira ir à desforra de qualquer jeito, na verdade, fica muito pior, né? Torna muito mais difícil que o devedor consiga se reabilitar de alguma maneira. Nos tempos assim, da Revolução, logo depois da Revolução Industrial, eu me lembro que um dos livros do Adam Smith dizia assim que quando o credor passava de tardinho à noite em frente à casa de um devedor dele, ele ficava feliz quando via o devedor trabalhando, martelando, fazendo as coisas, porque ele sabia que o devedor estava trabalhando para honrar os compromissos dele. Dizer, então, nós precisamos também viabilizar que o devedor possa se recuperar. Momento de crise, né? Só quem está ganhando dinheiro aqui, a gente sabe quem segmentos que ganham dinheiro. Né? A politicagem, os ladrões, né? O mercado financeiro. A população toda está com dificuldade, então é preciso viabilizar isso, né? E eu fico pensando assim, o fato de ter liberado o passaporte, por exemplo. E aí a gente entende aquela situação que o devedor não quer pagar. Tipo, não vou pagar, não vou usar todos os meios legais para não pagar. Mas ele continua fazendo viagens ao exterior, ele passeia, ele faz, ele acontece. Bom, essa sim seria uma medida muito mais educativa e coercitiva do que tirar a carteira de habilitação. É verdade, né?
Mas, enfim, isso são decisões, e decisão a gente cumpre, mas não significa que a gente precisa concordar. Concordar com ela, não significa que não possa criticar essa decisão, até porque a crítica, de repente, alerta certas coisas para depois, em outras decisões, ter um amadurecimento melhor, né? Quer dizer, uma clarividência melhor. Oxane, obrigado pela tua presença. Aparece mais vezes aqui, né? Eu sei que tem sempre corrida para cá e para lá e está sempre envolvida. Quando bater trabalho, as agendas, né? Pode chamar que eu estou aí. Um abraço, então. Boa semana, Roxane. Para você também. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.